Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu final de semana. Que você tenha um sábado incrível, com uma programação incrível, com a sua família, começando pela mesa. Vá para a mesa. Se amem, olhem nos olhos, se toquem, digam mais eu te amo. Orem juntos. Leiam as Escrituras, construam uma grande vida fundamentada no Senhor. Coragem. Deus nos deu um espírito de coragem, não de medo. Você toma decisões em função do medo ou da coragem? Quando você tem que tomar uma decisão, o que é que impulsiona você? Medo ou coragem? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, com mais ousadia, corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, olha como Deus amou a oração que eles fizeram. Tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. As ameaças foram muitas. Se você ler o texto, eles foram pressionados num nível para que não falassem. Eles foram pressionados e as ordens eram: calem-se. Calem-se. Pensa a pressão de todo lado. Esse povo estava sendo pressionado, sabe de que maneira? Com prisões, açoites. Isso aí. E olha só o que saiu deles, uma oração como essa. Tinha pressão e não era uma pressão pequena. Não era, não. Porque o povo de Deus estava sendo preso, espancado, morto. E o que saiu deles? Medo? Covardia? Não, porque, os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue. Isso é coisa de ímpio. Ímpio tem medo de uma noticiazinha. Está acontecendo algo, surgiu algo do outro lado do mundo, já está deixando pessoas em pânico aqui. Isso é coisa do ímpio. O ímpio tem medo de uma brisa de problemas. Sabe assim? Sabe aquela brisinha que anuncia um problema não sei onde? Mas o justo é intrépido como um leão. Você sabe quando você está diante de um justo. Você sabe. O justo, ele não se envolve com más notícias. O que sai dele
é a palavra de Deus. É mais coragem. Ele enxerga aquele desafio como a oportunidade da vida dele mostrar a fé, dele honrar o Senhor. O ímpio foge, embora ninguém o persiga. Não tem ninguém perseguindo, ele continua correndo, ele continua fugindo, se escondendo. Ele tem medo até da sombra. Mas os justos são corajosos como o leão. Mas os justos são corajosos como o leão. Quem é justo? São os corajosos. Você vê um justo pela coragem. E aqui você vê um povo que, ao invés de dizer, ó, Senhor, lamber feridas, olha os meus machucados, olha a pressão. Não, Senhor, considera as ameaças, mas nos dê mais ousadia, mais intrepidez, coragem para nós fazermos mais o que nós já estávamos fazendo. Porque nós vamos fazer com mais força agora. Lembra quando tentaram calar o cego Bartimeu? E ele fez o quê? A mesma coisa, só que com mais força. A mesma coisa, só que com mais força. É isso aí. Lembra quando não só Saul, como todo o exército e o povo estavam fugindo, se escondendo do Golias? Lembra disso? Davi chegou e ouviu uma vez e disse: quem é este incircunciso para falar desse jeito, para afrontar o exército do Deus vivo? E falou: eu vou lutar com ele, vamos colocar um ponto final nisso aqui. E lutou e derrotou, e a história está aí para nos edificar. Porque você não pode vencer o que você não enfrenta. Por que tem gente que nunca vence um problema? Porque nunca enfrenta. Está sempre fugindo, se escondendo. Tem pessoas que estão se escondendo, elas continuam fugindo, se escondendo. Ao invés delas se levantarem e enfrentarem. Porque você só pode vencer o que você enfrenta. Você só pode conquistar aquilo que você decide enfrentar. Ponto. Eu não vou permitir que uma ameaça me pare. Você não pode permitir. Gente, todos os dias, notícias terríveis estão chegando de toda parte do mundo. No nosso país, quando a gente pensa que já viu tudo, uma coisa mais terrível e bizarra acontece. E o que nós vamos fazer? Nos abater e nos entregar? Não, nos levantar e fazer a oração que eles fizeram. O Senhor nos encoraja, nos dá mais força, nos dá mais coragem, para que possamos levar a sua palavra e realizarmos com muito mais força, como está aqui, ó. Concede agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, para anunciarem a tua palavra corajosamente. E o que eles pediram? Estende a tua mão para curar, Senhor, e realizar sinais e maravilhas. E Deus amou a oração deles, porque depois que eles oraram, está vendo? Depois que oraram, gente, vamos orar. Ora, apenas se levanta e fala: Senhor, me dá força, me dá coragem, me dá ânimo, me ajuda a fazer mais. Eu vou ficar com a tua palavra. Me ajuda, Senhor, a avançar ousadamente contra esse problema.
Me ajuda. Deus quer isso. É isso aqui que ele quer. Um povo ousado orando e pedindo a ele mais força, graça, favor, poder. Deus gostou tanto que o lugar tremeu. O Espírito Santo, o dunamis de Deus, veio com tanta força, porque o dunamis é a dinamite de Deus. A presença do Espírito Santo é uma dinamite. É uma explosão de poder. Veio com tanto poder, com tanta força, que o lugar tremeu. Tremeu o lugar em que estavam. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ninguém pôde calá-los. Não. Eles não foram calados. Eles foram com mais coragem e ousadia fazer exatamente aquilo que eles tinham sido proibidos de fazer. Mas eu amo a resposta do Pedro. Mais importa agradar a Deus do que a homens. Quando a pessoa tem a visão certa, a perspectiva certa, ela simplesmente se levanta, ela não se preocupa com popularidade. O que vão dizer? Que eu estou honrando a Deus, que eu fiquei com o que eu acredito. Ponto. Fica com o que você acredita. Fica, levanta. Ontem eu ainda trouxe de volta o testemunho de quando o Mu foi diagnosticado com epilepsia. Gente, eu só fiquei com aquilo que Deus havia me dado, que foi a palavra dele. E tinha gente de tudo quanto é lado, tentando me convencer que eu estava errada. Errada. E eu decidi ficar com a palavra. E assim, quando está todo mundo falando uma coisa, você é atacado a acreditar que, né, quem sabe, você é que deve estar errado, não é possível uma coisa dessa. E gente olhando para você atravessado. Escuta, eu vivi um momento que dentro da própria igreja, eu sei o que a Ana viveu. Quando ela lá aflita, e o Eli chamando ela de bêbada. Porque eu era nova na fé e tudo que eu queria fazer era crer, sabe? Porque eu precisava da cura. Eu tinha ido para a igreja em busca da cura do meu filho. E eu via gente me olhando atravessada, assim, sabe? De forma estranha, me criticando. Por quê? Porque já tinha corrido. Que eu tinha decidido ir com a fé. Eu tinha decidido. E, especialmente, né, o que eu ouvi, né, o marido dela não concorda. O marido dela não concorda. Ela não está sendo submissa. Acontece que submissão vai até o limite da fé. Submissão vai até o limite da fé. E só quem não estuda a Bíblia para não saber disso. Quando eu estiver diante de algo que a palavra de Deus me dá suporte, eu vou ficar com o que a palavra de Deus me dá suporte. Eu pedi a Deus. Então, o que as pessoas queriam? Que eu seguisse com o tratamento, que era o que o Osmar queria, e não seguisse com a fé. Que eu colocasse a minha dependência no tratamento. Eu falei, eu não vou botar. Essa foi a minha fé, eu não mando ninguém fazer isso. Mas essa foi a minha fé. Por quê? Porque eu já tinha visto, eu que estava ali com o menino.
Eu já tinha dado o remédio, eu tinha trocado, o menino foi internado do mesmo jeito, as doses foram aumentadas. Meu filho, aquele tratamento estava destruindo com meu filho. Meu filho estava virando um vegetal. Ele babava, ele não conseguia segurar a baba, ele não conseguia fechar a boca. Ele parecia um zumbi. Ele não falava direito. Ele não conseguia ficar em pé direito. Ele olhava assim, com aquele olhar distante. Parecia que ele não enxergava nada. Um dia eu vendo aquela cena, meu filho como um zumbi, pequenininho, olhando assim, sabe? E a baba escorrendo, eu disse, basta. Acabou. Sabe, eu cheguei, sabe assim, quando eu dei um grito na minha casa, eu bati a minha mão, eu bati o pé, eu falei, basta! Chega, diabo! Acabou! Acabou! E eu levantei as mãos para o céu e eu disse, Deus! O Senhor me deu um filho perfeito! Eu não aceito! Eu não vou me submeter a isso. E foi uma luta. Uma luta. Até na igreja. Ao invés de eu estar recebendo apoio, eu recebia olhares de que eu estava errada. Tudo porque eu estava usando a fé na cura do meu filho condenado à epilepsia. Será que você entende? Quando você quer romper, quando você decide romper, Satanás vai se levantar. Mas você vai ter que tomar uma decisão. De que lado você vai ficar? Com as opiniões de gente incrédula e medrosa ou com a fé? Eu decidi ficar com a fé. E o que é pior, gente religiosa, que orar e apoiar não estava ali apoiando, não. Estava simplesmente buscando um meio de falar, de criticar. Então você vai receber críticas, olhares desconfiados, de censura, que você está errado. E você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que tomar uma decisão. Eu vi tudo isso. Mas eu decidi crer. E vou dizer uma coisa para você. Às vezes, até hoje, eu me pego numa oração chorando. Agradecendo o meu Abba por ele ter me dado tanta força, tanta graça. Porque senão eu não teria o filho que eu tenho hoje. Quando eu olho para o meu filho e vejo a glória de Deus, porque eu olho para o Murilo, é o meu memorial, é a glória de Deus ali. Eu agradeço, obrigada por ter me dado graça, força, para não me importar com popularidade, com as críticas, com as pressões. Obrigada, Senhor, por ter me ajudado. Porque eu vivi momentos que a pressão foi tão grande para que eu desistisse da fé, para que eu me entregasse. Mas eu decidi crer, que tem um Deus que levou sobre ele todas as enfermidades, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. O mesmo Deus que salva é o mesmo que cura. Eu decidi crer neste Deus vivo, poderoso. Eu decidi ir com o sobrenatural. Ei, se você quer viver algo maior, você tem que romper a barreira do natural e lutar com a fé. E acredite, quando você decidir lutar com a fé, oposição vai se levantar de todo lado. Mas você tem que decidir de que lado você vai ficar, se com Deus
e amanhã ser um testemunho vivo do que Deus pode fazer, porque se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Ou com as opiniões, com os achismos, os achólogos. Gente que muitas vezes quer parecer muito espiritual e dá conselhos para que você não fique com a fé e vá para o campo natural. Não vou. Não vou. Eu aprendi a caminhar no campo do sobrenatural e para o sobrenatural. Fazer esse tipo de oração aqui, ó. Eu vou ficar com a fé. É com a fé que eu vou ficar. E assim por diante. Gente, escuta, nós vimos isso no tempo da pandemia. Até hoje, de vez em quando, mandam vídeos pra gente de pessoas que estavam no mercado parecendo astronautas. Entendeu? Mas que maravilha. Não fiz parte disso. Eu busquei a Deus com mais força. Nós levantamos com força, com jejuns, orações, 8 cultos num dia. E orávamos e clamávamos e não nos rendemos. E oramos por todas as pessoas que vieram pedir socorro. E alimentamos pessoas que não podiam trabalhar. Foi uma época de glória. Por quê? Porque nós não fomos intimidados pelo que estava acontecendo no mundo, mas nós permanecemos na fé, nós cremos no Senhor, nós ficamos com a fé. E a fé, ela transforma. Quando você crê na palavra de Deus, você vive milagres. Levante-se. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito corajoso, o espírito da fé. Deus é poderoso para fazer. Se você decidir crer, você vai ver a glória de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, mas não acabou e não tem que terminar assim. Quantas vezes o diabo tentou me mostrar que tinha acabado? Quando o acidente aconteceu, que o braço do Mu foi arrancado, foi amputado, tudo levava a crer que tinha acabado. Mas Deus, o Senhor me ajudou a crer que não, que eu ia sair com meu filho de lá com o braço perfeito. Está aí para você ver. Ei, Ele é o Deus do impossível, não acabou. Ao invés de você recuar, se intimidar, levante-se com fé, com coragem, mais coragem, busca com força, vai com mais força. Eu tenho certeza que Deus está encorajando alguém aqui a não ceder às pressões, ao problema, mas fazer com mais força, clamar, lutar, ir com mais força, vá com a fé. Lute com o sobrenatural, dependa do sobrenatural e você vai viver milagres. Deus está dizendo aqui, o ímpio foge, mas o justo é intrépido como leão. O Senhor se agradou quando esses homens oraram pedindo mais força, coragem, para pregar a palavra ousadamente, para fazer aquilo que eles tinham sido proibidos de fazer. O Senhor se agradou tanto que o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo. E eu tenho certeza que é o que Deus está falando com você. Ore com mais força, peça e vá com mais força, porque o que eu tenho é vitória, curas, libertações, milagres. Porque foi isso que eles pediram e foi isso que eles viram, o sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural. E amanhã vai ser sobrenatural. O último jejum da manutenção dos projetos de conquistas, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas e o último propósito de 2024.
Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2025? A nossa fé diz que não tem que levar. Basta você se levantar e entrar no campo da fé, depender do sobrenatural. E você verá o sobrenatural. Você vai viver milagres. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu profetizo sobre cada pessoa que ora comigo, um espírito ousado, corajoso, intrépido, um povo que se levanta corajosamente para viver o melhor tempo da vida. Eu declaro sobre cada um poder, que cada um se levante corajosamente, viva o sobrenatural, porque é o que acontece. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, e profetizo milagres, o sobrenatural na vida dessa pessoa, que ela possua esse espírito ousado e corajoso e avance em fé para viver o sobrenatural. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção de 10 vezes mais. Levanta mais semeadores que precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo encorajadas, fortalecidas, já tenham se levantado ousadamente para viver experiências que ainda não tinham vivido, para viver o sobrenatural, porque é nisso que eu creio, Senhor. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço pela sua bondade e fidelidade. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. Amanhã, esse trabalho maravilhoso, Santa Ceia do Senhor, último jejum da manutenção dos projetos Conquistas, o último propósito de 2024, um dia maravilhoso. Levante-se, venha com a sua família, traga um convidado e vamos adorar a Deus. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 9 horas, com a Santa Ceia do Senhor, início do último propósito de fé do ano de 2024. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2025? Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2024 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Levante-se. Propósito da mudança. É hora de mudar o seu caminho, transformar o seu modo de andar e, consequentemente, o seu modo de viver. Adote um novo estilo de vida. Feche a porta para o mundo. Mantenha rituais saudáveis ao iniciar seu dia.